Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conexão Data System. Este que é um podcast que foi criado para a gente falar sobre varejo, sobre gestão, sobre inovação. A gente vai falar sobre tecnologia, sobre gente, sobre cultura. Enfim, uma plataforma para a gente poder discutir um pouco mais, compartilhar experiências e, claro, poder contribuir de alguma forma para a nossa evolução aqui profissional. Eu sou o Alex Marques e a cada episódio a gente vai trazer aqui um convidado super especial para a gente poder compartilhar um pouquinho das suas experiências, trazer cases e, claro, insights aí para os nossos negócios. Vale reforçar que este podcast ele tem a iniciativa da Data System. Hoje nós somos uma das maiores empresas de software de gestão para lojas de calçados e roupas do Brasil e a gente atende especificamente esse segmento, seja ele multimarcas, franquias, monomarcas. Contamos aí com o apoio de mais de 5 mil clientes por todo o Brasil, levando inovação na área de gestão de compras, PDV, controle financeiro, toda a parte também de omnicanalidade, né? Ajudar a ter essa experiência nas lojas e, claro, trazendo uma eficiência maior nas vendas, né? Como mobilidade, autoatendimento e também promover e empoderar os vendedores, o time de venda das lojas com soluções aí para potencializar as vendas e melhorar os resultados da sua loja. E aqui já fica um convite para você já acessar aí as nossas redes sociais, que você possa aí acompanhar um pouco mais do nosso trabalho e, claro, né, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube para que você possa aí sempre ser notificado dos novos episódios, certo? Bom, recados dados, agora a gente vai aqui, né, na apresentação do nosso convidado aqui super especial. Estou aqui com ele, que é diretor de operações da USA Shoes e traz aqui para a gente uma bagagem legal para compartilhar com a gente. Muito obrigado, Marcos Góes, pela presença, pelo tempo aqui. A gente sabe que a agenda, né, de executivo é corrida. Gentilmente aqui você cedeu esse espaço para a gente estar aqui compartilhando. Seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Data System. Legal, feliz. Obrigado pelo convite, obrigado a você, obrigado para a Grazi, que sempre tá puxando essas frentes no varejo e é uma pessoa que tá muito bem inserida em todas as companhias por onde eu passei, a gente sempre teve muita troca. É um prazer estar com vocês e tempo é ouro hoje, né? Mas não tem como não disponibilizar para estar junto e poder participar de algo, de uma iniciativa tão bacana que a DataSys está trazendo para o universo, né, de varejo. E falar de varejo, falar de oportunidade é sempre importante para todo mundo. Muito bom. E é legal, Marcos, que você está diretamente alinhado com a nossa proposta aqui, de trazer realmente profissionais. Aquele cara que acorda de manhã, tem os leões para matar, as metas para matar, gente que faz acontecer ali. Então, seja ele o empreendedor, seja ele um executivo, um gestor. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. E claro, né, para a galera que está nos acompanhando aqui, fala um pouquinho da sua trajetória. Você já tem aí uma trajetória bacana, passou por várias empresas, segmentos. Conta um pouquinho da história aí do Marcos. É gostoso olhar pro eu do passado, né? Exatamente. Até porque o eu do passado começou no estoque de uma loja, né? Então, além de ser filho de ex-varejistas, eu comecei efetivamente no estoque de uma loja de calçados. Então, hoje eu vivo um resgate do passado, né? Eu volto para calçados, mas de uma cadeira, né, diferente do que eu comecei, né? E é muito gostoso olhar porque foi uma jornada de 26 anos, uma jornada longa, mais do que quase metade, mais da metade da minha idade, né? E é gostoso olhar e pensar o que eu construí ao longo desse tempo, né? Sendo de um estoque hoje numa cadeira de executivo de uma grande marca, né? Uma marca jovem, a USA é uma marca que tem 24 anos, porém no franchise somente há 6 anos, né? E, enfim, de estoquista para vendedor, de vendedor para subgerente, subgerente para gerente, gerente para consultor, consultor para gerente nacional e hoje diretor. Então, e por grandes marcas, que é o mais gostoso, né? Você olhar e falar, eu passei por grandes marcas, tive boas escolas, né? Óbvio que as escolas, elas nos moldam, mas a decisão de seguir nesse molde ou não é sempre nossa.
né? E hoje você é presente mais no segmento de moda, mas você teve passagens também para outros segmentos. Passei. Então conta um pouquinho como foi essa... Foi gostoso, foi gostoso. Eu experienciei segmentos diferentes ao longo da minha jornada, né? Só não, aliás, vendi. Até chocolate eu já vendi. Então, eu comecei com moda masculina, com calçados, na verdade, no passado, multimarcas, subúrbio de São Paulo. Depois eu passo para moda masculina, uma marca mais de posicionamento, né? Foi no grupo Valdac, na Crawford, entre 99 e 2005, 2004. Depois disso, eu passo para moda, continuando em moda, mas já feminino e masculino, no grupo JEP, na Luigi Bertoli. Né, ela foi a primeira loja de 1.000 metros quadrados do grupo, no Shopping Ibirapuera. Né, quase 50 colaboradores, era desafiador. Né, e ali você vai se modelando e vai entendendo um pouco mais do que o varejo proporciona. Né, porque o varejo não é só loja, né, tem todo uma retaguarda por trás do funcionamento da loja, mas que quem está em loja não consegue enxergar. E poucos que conseguem enxergar conseguem sair, né, de loja e desenvolver uma carreira, uma trajetória, né, promissora ou não dentro do varejo. E aí conexão, né, você tem que estar bem conectado. Network é tem que fazer boas amizades, ter network e obviamente entregar o que você se propõe. Né? Se não tem Resultado, entrega, né? resultado. E aí em seguida eu entro na Hering. Então já falei uma parte da minha história de 90, um pouco antes, né? Mas de 99 a 2005, 2007 eu entro na Hering. A Hering estava num momento muito bom de mudança de layout, de abertura de novas franquias. E eu entro como gerente de uma loja da Hering no shopping Higienópolis, cobrindo férias, aliás, cobrindo licença maternidade da minha irmã, que era gerente. Olha então só. A minha irmã me indica na Hering. Nepotismo então faz... Total. Ela era gerente, era uma excelente gerente, inclusive, uma excelente empresária hoje, também no ramo de moda. Né? Ela tem uma marca bacana chamada Vivi Store. Legal. É muito forte, principalmente no Brás, canal de distribuição dela é fortíssimo a nível Brasil e mais quase 10 países que ela distribui hoje. Né? E aí eu assumo, né, o lugar dela em loja, na loja do Higienópolis, já pensando no Anália Franco, né, em seguida. Né? Mas aí, como eu te falei, escola, né, na Luigi Bertoli, para ser uma loja grande e ter na implantação de private label, de cartão, na época era venda de cartão, era muito fácil, né? Você vendia crédito nas lojas, né? Na Hering eu pego esse momento também e aí é onde eu tenho não só o destaque pela gestão e resultado, foi a primeira loja da Hering a vender R$1 milhão, do Anália Franco, eu era o gerente, né, com uma equipe de vencedor na loja, efetivamente uma equipe espetacular, né, que viraram amigos de vida que eu tenho, né, mas tinha que ter ali um maestro para poder reger aquela orquestra e gerar o resultado que a gente gerou. E em seguida eu acabo assumindo uma cadeira de consultor de franquias. Então eu começo a pensar diferente do que eu fazia e levar o meu conhecimento como gerente numa visão de consultor para franqueado. Ou seja, né, foi o pulo do gato para o Marcos. Por quê? Porque eu tinha um conhecimento do chão de loja e eu tinha que ter conhecimento do back-office, de ensinar o franqueado a comprar. Ou seja, eu tive boa escola mais uma vez. Eu tinha hoje o Rafael, que é diretor na Hope Lingerie. Ele era meu supervisor na Hering e foi quem me deu a primeira oportunidade, né, como consultor de franquias. E aí peguei bons franqueados, inclusive o CEO da Hering, o Thiago, foi meu franqueado. Né, eles têm franquias da Hering e eu acabei assumindo ali, junto com mais um outro grupo de franqueados, né, a gestão das operações, né, de franquias deles. Então foi gostoso porque, além de treinar, capacitar gerentes, que era o que eu fazia com a minha equipe, eu passei também a auxiliar o franqueado nessa capacitação do time de vendas dele, colhendo bons resultados. Porque na Hering de 2007 até 2013, a Hering para mim foi uma divisão de águas, por quê? Porque a Hering investiu no Marcos. Né? A Hering contribuiu com a minha formação acadêmica. E me moldou. Foi uma grande escola, né, para o varejo, né? Muita gente boa fantástica, aí. Fantástica, né? E eu tive uma jornada muito boa, porque eu passo como gerente, consultor de franquias e depois consultor de expansão. Né? Então eu comecei a entender como que era vender uma loja, né? O que fazer para uma loja ter viabilidade, né? Qual é a negociação certa com o shopping. Também boa escola. E eu tive um professor chamado Adriano Batistella. Né? Esse cara é ícone em expansão no mercado nacional, né? Um excelente professor, profissional, fantástico.
passou por grandes empresas também. E aí em 2013 eu saio do grupo da Hering, vou para o Grupo Scalina como gerente nacional de expansão. E aí, mais uma vez, falei no começo, network, boas conexões, né, o Paulo Serrano e o Rafael Sangali acabaram, né, me contratando como gerente de expansão lá no Grupo Scalina. É desafiador, né? Por quê? Uma empresa com 2 fundos de investimento e a família fundadora e mais uma gestão, né, de governança transitória. Entra presidente, sai presidente. Em seguida, sai as 2 pessoas que me levaram. Baita Né, desafio aí. baita desafio, né, para assumir a marca da Scala. E aí eu acabei, né, entre 2013, em junho de 2013, assumindo como head da marca Scala, né, tendo ali áreas sob minha gestão. Então você imagina que num período de 6 anos eu passo de gerente de loja para gerente nacional, né, de operações de franquias e expansão. Né? A parte boa era a estruturação de equipe. Então, estruturei equipe, a gente trouxe, né, gestão sobre essas equipes e levamos o know-how da franqueadora para dentro das operações do Grupo Scala. Scala Lingerie. Né? Era desafiador, por quê? Porque era uma marca com uma capilaridade grande, porém com muito estoque, né? E a gente precisava fazer um rebrand de marca e layoutar a marca novamente. Então, conseguimos fazer isso. Foi um período de 3 anos de muito trabalho. E aí vem a venda da empresa para o Grupo Lupo. Nessa transição eu acabo saindo, né, e voltando para o mercado. E coincidentemente eu vou para a Hope. Então vou para lingerie, continuo em lingerie, né, um mercado que me atrai muito. Eu gosto muito do mercado de lingerie. Uma empresa muito bem estruturada, com muita gestão, né, com uma diretora fantástica, que era a Elisa, que hoje é diretora na Pampili. Uma baita professora, uma baita profissional. Então eu tive boas escolas, né, boas escolas, e tive boas escolhas de trabalhar com profissionais que me inspiravam. Né, mas a Elisa ficou 1 ano e meio comigo só e saiu. Deixou lá. E aí eu acabo ficando, né, na Hope ali durante um período de quase 1 ano e meio de novo, né, sem responder direto para a diretoria. Então, mais uma vez, eu tinha uma gestão familiar, porém com o CEO contratado, que está até hoje lá, que é o Zé Luiz, que é um cara espetacular também. Então, eu sou feliz em dizer que eu tive boas escolhas, boas escolas, mas eu tive que trabalhar muito. Né? O trabalhar muito dentro de todas as empresas que eu passei, eu tentei implantar algo diferente. Ou um modelo de gestão, né, aplicado em informação, em dados, ou um modelo de gestão olhando para a gente, e eu gosto muito disso porque são as pessoas que transformam, que geram resultado. Você pode ter a melhor tecnologia, você pode estar no melhor ponto de venda, mas se não tiver gente para atender gente, para gerar resultado para a gente, Exato. não tem como. É legal, Marcos. O Marcos deve ter começado com 8 anos, né? Só pela trajetória dele aí, ele começou essa jornada com 6, com 7, com 8 anos, né? Baita experiência. E é legal que traz até, contextualiza muito a nossa proposta aqui, que é Conexão Data System, né? E ouvindo a tua história aqui, é uma história baseada em boas conexões. Boas conexões. Né? Que geram bons aprendizados, exato, que eventualmente boas oportunidades, né? E essa roda vai girando. Esses elos, eles são extremamente importantes. E tem uma definição do varejo que eu gosto muito, né? Dentre muitas, não tem certo ou errado, mas uma das definições que eu gosto muito do varejo é que o varejo, né, que a loja principalmente, ela é um ponto de encontro. Então, você disse muito bem que desafios da retaguarda, né, de produto, de time, de loja, de ponto, né, de você ser atrativo comercialmente. Mas uma das propostas, principalmente do varejo físico ali, mesmo o virtual, mas é proporcionar um encontro, né, entre o teu produto, o cliente. E o varejista geralmente tem esse DNA, né, de um bom relacionamento, de provocar esses relacionamentos. E isso, obviamente, traz aí também alguns desafios. Né? Então, eu queria ouvir de você agora, né, com essa sua trajetória, e até mesmo agora na USA. Enfim, é fácil entender o profissional que você é hoje quando a gente olha a tua história, né? Por onde você passou, o que você conquistou, os desafios que você teve. Nem tudo são flores, Não, né? imagina. Mas a gente entende, fala, cara, pô, tem uma construção aí de um baita profissional. Pra gente começar aquelas
perguntas mais polêmicas aqui. Cara, como traduzir isso para um cara que está entrando hoje, né, no varejo, ou talvez para um jovem que está iniciando uma operação, você que tem uma responsabilidade de montar um time, né, provavelmente tem ali os gerentes, coordenadores, e esse pessoal também lá tem seus assistentes, o pessoal da operação. Cara, como repassar isso, traduzir isso, transformar isso e transmitir essa cultura para essa galera, né, que talvez não tenha essa bagagem? Me conta um pouco desse teu olhar para isso, como você enxerga isso e quais são os pontos que você destacaria. Cientificamente, somos reflexos das 5 pessoas que mais convivemos. Né? Isso Exato, é uma média ali do que lá. exatamente, é uma média e é fato. Né? Acho que a gente, para o jovem que está começando hoje, ou para o empresário, né, que está começando hoje, sente-se nas mesas que faz com que você cresça, né, que te inspire, que você olhe para as pessoas e fala, pô, quero ser que nem ele, ou eu quero aprender com ele, né? A gente não sabe tudo. Eu errei pra caramba, errei e erro até hoje, é normal e faz parte, né, do crescimento, faz parte, né? A gente pode crescer pela dor ou pelo amor. Exato. Vai ter o momento da dor e vai ter o momento do amor também, é óbvio. Mas para um jovem que está começando hoje, né, primeiro ele tem que ter um propósito, né? E tem que identificar com o que ele quer fazer. Né? Por exemplo, eu tenho um filho de 21 anos. Meu filho, ele mora fora do país, vai fazer 2 anos. Né? E eu sempre pergunto para ele, você tá feliz com o que você faz? Ele tá na área de tecnologia. E aí é uma influência da mãe, né? Que a mãe é de tecnologia. Então assim, ele fala, gosto, pai. E por que você não trabalha na sua área? Né? Boa Então, reflexão, né? claro, assim, eu sempre gostei do varejo. Foi o que eu aprendi? Foi o que eu aprendi. Né? Eu tinha um sonho de jogar futebol, de ser jogador de futebol. Meia esquerda, né? Sempre fui muito disciplinado, sempre gostei. Então a culpa da seleção hoje é tua, né? Se Pô, a gente olhar, totalmente, pô, os né? caras. Pô, meia esquerda aqui, Pô, o potencial, problema é que eu já é que eu tô numa era passada, Ronaldo, né, Romário, então, concorrência e era grande era lá. grande, né? Então assim, eu sempre jogava futebol. E aí meu pai tinha loja, só que eu olho pra trás e falo, cara, por que a gente não deu certo no passado? Tem vários pontos, né? Então hoje eu reflito muito sobre o passado, né, para olhar o presente, principalmente do que eu vivi, jovem, sem experiência, saindo de uma fase de adolescência para a fase ali, achando que eu era alguma coisa, né, diferente do que eu não era. E aí você vai aprendendo e vai criando memórias e vai criando, mudando, né, moldando os seus hábitos, não criando, moldando os seus hábitos. Né? Então hoje um jovem que ele quer primeiro empreender, ele tem que saber o que ele quer fazer. E saber o que ele quer fazer não é, pô, eu gosto de jogar videogame, eu vou montar uma loja de games, ou eu vou desenvolver jogos. Não. É o que não estão fazendo que ele pode fazer. Né? Então, quando eu olho para o varejo hoje, né, hoje a gente vive um momento de fechamento de CNPJ. Né? Muitos CNPJ sendo fechados. Né? E eu olho, pô, quando eu busco um modelo de franquias, que é o que todo mundo quer hoje, algo pronto, mas ele esquece que o pronto não é garantia de sucesso. Sim. Tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que acompanhar, tem que gerir, tem que olhar resultado e principalmente lembrar que ele não ficou rico. Né? Porque chega o Natal, ele vende muito, ele esquece, tem que pagar conta em janeiro. Ele vai comprar BMW, trocar o apartamento, reformar a casa e tem que pagar boleto em janeiro. Então, assim, hoje, nos dias de hoje, a gente tem vantagens que não tinha no passado. Uma delas, tecnologia. Sim. Na palma da mão, hoje, você acessa milhões de pessoas ou não. Na palma da mão, hoje, você consegue falar com 200, 300, 400 clientes, uma lista de transmissão ou não. A nossa época, que não é tão longínquo assim, era telefone, ligação, 10 não e um sim. Ou talvez um eu vou te visitar. Né? Então, eu vejo que hoje as pessoas estão preguiçosas. Né? E me preocupa o que a gente tem hoje no mercado, no varejo principalmente, né? Uma geração preguiçosa que não tem vontade, mas quer exigir muito. Né? E é um ponto, uma reflexão importante, né? Porque eu sou da área de tecnologia e
e quando a gente olha como era feito antes as coisas, né, no universo tecnológico, como que você construía algo, né, ali você tinha que empenhar muito raciocínio lógico, testes. Então, você sabia não só o que fazer para dar certo, mas todas as outras opções que você testou e não deu certo. Exato. E aquilo te trouxe aprendizado. E aquilo vai produzindo em você, obviamente, uma característica resiliente, né? Aquela visão popular de pensar fora da caixa, de construção de raciocínio lógico, né? Hoje, na própria tecnologia, muita coisa vem pronta. Para você construir tecnologia, muito vem pronto e, de fato, as pessoas entram num comodismo, né? Você tem essa dificuldade de despertar, né, esse interesse, essa curiosidade, e qualquer obstáculo me parece sempre que é um grande obstáculo, e essa resiliência ela acaba se perdendo, né? Agora, dentro da companhia, né, como você enxerga de dicas, como essa é uma realidade que a gente tem hoje, né? Sim. Esse jovem chegando talvez, né, com uma perspectiva diferente, enfim, talvez sem muitas ambições. Como você enxerga, né, que hoje as lojas, os varejistas, eles podem se preparar para encarar essa realidade? Ou seja, como sistematizar uma operação, como criar estratégias ali dentro da companhia, né, sejam elas na contratação, seja elas na retenção, quais práticas, enfim, como que vocês hoje trabalham, o que você entende que seria um movimento legal para que do lado do lojista, mesmo tendo essa realidade, do lado do gestor, né, dos executivos hoje, mesmo tendo essa realidade no mercado, a gente possa, de fato, entregar um resultado e avançar. A gente fala muito de senso de comunidade hoje, né? De trazer, né, criar como senso de comunidade na sua equipe, na região em que você atua. Mas será que é só isso? Né? Será que é só o senso de comunidade? Já que a gente lida com gente, né? Por exemplo, né, hoje você contrata um profissional para uma loja, vou falar de uma loja, que pega 2 horas de ônibus, que pega um metrô lotado, que pega, enfim, tem N variantes até você chegar no seu trabalho, né, que impactam no seu rendimento, inclusive. Ah, mas tem que contratar gente que mora próximo. Esse é o sonho de todo mundo, né? Mas e como que é o básico, né? Quando a pessoa chega na loja, no ambiente de trabalho, né, como que é isso? Então, por exemplo, eu sempre que eu estou em loja, e eu vou para a loja com muita frequência, inclusive ontem eu estava em loja, né, eu chego cedo para pegar o turno da manhã e acompanhar o turno da tarde. Eu fico em loja, eu ouço o cliente, e eu sempre pergunto para vendedor, para vendedora, você está feliz na empresa? Né, o que te motiva a estar com a gente aqui? Né, o que faz com que você quer, né, continuar? Ou por que você escolheu trabalhar na USA? E não é só, eu gosto da marca. Isso para mim não é resposta. Todo mundo gosta da marca. Né? Pô, quando eu decido trabalhar numa marca, eu não vou lá e falar, eu quero trabalhar aqui porque eu gosto da marca. Não, eu tenho que ter identidade com a marca, eu tenho que gostar do produto, não dá para eu calçar sapato feminino, né? Mas eu não tem, se eu tivesse calçar, eu calçaria, né? Eu acho que as pessoas hoje, a gente quando vai buscar um profissional, ou a gente vai buscar qualquer segmento, qualquer área, eu trabalhei em marcas diferentes, trabalhei com moda, trabalhei com cosméticos, já vendi chocolate, minha mãe fez chocolate uma época que a gente precisava ter dinheiro, eu tive que vender chocolate na rua, né, para poder pagar as contas de casa, né, então assim, mas não era o que eu queria fazer, vender chocolate, nada contra a Copenhague, nada contra a Cacau Show, pelo contrário, né, mas, né, olhando hoje, né, a gente, o senso de comunidade não é só o que gera o externo, é o interno, e não é benefício, se eu der um iFood para a equipe, se eu der assistência médica, odontológica. A gente falava no passado que se eu pagasse uma coxinha, um Guaraná, eu mudava de trabalho. Não, hoje não é isso. Hoje é o papel do líder, do gestor. Ele criar isso dentro da loja. Ele criar o desejo do time estar com ele. Ele criar o desejo não é ser um cara bacana, um cara bonzinho. Né? É você ter um momento de ouvir e um momento de puxar a orelha. Né? A liderança ela é muito solitária. Né? Eu vou partir desse princípio que o líder é solitário. Sim. Muitas vezes as decisões são tomadas não sobre fatos, mas sobre sentimentos. Né? E quando você começa a ponderar
o sentimento e o fato, você começa a mudar a sua percepção. Né? Eu gosto muito do Richard, o Richard da Aramis, o Richard, eu tive o prazer de trabalhar com eles durante 6 meses, né? E ele sempre foi um cara que teve muita razão, mesmo olhando a emoção. Ele sempre olhou, falou, vamos resolver de uma outra maneira. Né? E hoje, quando eu escuto até o TED dele, esses dias eu estava ouvindo um TED dele e ouvindo uma palestra dele, né, traz muito isso na Aramis, o senso de comunidade. Né? Eles criaram, ele criou isso não é cultura isso é o Richard. E ele é a cultura da empresa. Né? Ele criou isso na empresa. As pessoas têm prazer de estar lá, têm prazer de trabalhar com eles. Nas lojas, isso reflete nas lojas. Então, o back-office e a loja se conversam porque existe um senso de comunidade, um senso de pertencimento. Cara, e é legal, né, Marcos, porque você puxou, né, uma linha ali e caiu em cultura. Sim. Né, que é algo, cara, extremamente falado, né, mas dificilmente entendido, realmente na sua essência, né, cara, o que é cultura, né, o que é esse negócio de cultura? E tem algumas definições que são bacanas, mas a gente sempre costuma dizer lá na empresa que, cara, a cultura é aquilo que a gente faz todo dia. Todo dia. É aquilo que a gente faz todo dia. Isso. E aí tem um ponto importante que você destacou, que tem a ver com o jeito de ser, a identidade, né? Então, uma companhia, ela tem que ter uma identidade, né? Aquele CNPJ tem que ter uma identidade. Essa identidade, né, que é o estilo de ser, o jeito de ser, ele provoca comportamento. Exato. E esse comportamento vai levar nos resultados, né? E quando está desalinhado, de certa forma, quando eu faço uma contratação, né, de um líder que talvez não está alinhado com essa identidade e que tem comportamentos diferentes daquilo que eu espero, geralmente você se distancia dos resultados. E ter essa discussão, né, com o varejo, promover essa discussão, ela é extremamente importante, e também a gente sair um pouco daquele cenário meio que de superficial, né? Geralmente essas discussões elas são embaladas no jeito bonitinho, mas na prática, cara, tem que ter muita verdade, tem que ter muita honestidade, né? Nem todas as empresas são do mesmo jeito, os líderes são da mesma forma. O importante é você entender quem que você é para trabalhar nessa sua força, né? Nessa sua identidade e, obviamente, isso nortear os comportamentos. Quando a gente olha para o mercado, e aí eu queria ouvir de você também, há uma grande dificuldade por si só nesse modelo que a gente fala, que é o modelo tradicional, varejo físico, né? E aí hoje a gente é impulsionado e o mercado vai nos movimentando a trabalhar com diversos canais, né, de vendas, vários canais de atendimento. O mesmo cliente que tem perfis diferentes, né, no digital, ou diferente quando ele vai na loja física, quando ele conversa contigo por telefone é uma coisa, quando ele conversa contigo por mensagem é por outra, quando ele comenta de você na rede social é outro comportamento. Então a gente começa a olhar todo esse ecossistema, né, e que obviamente gera muito desafio ali, né, para o gestor, para o empreendedor, para aquele colaborador que está lá na ponta, atendendo, tendo que entregar ali um resultado. Vamos falar um pouco disso, né? Como que você olha hoje, né? Principalmente no Brasil, que a gente sempre traz muito case de fora, né? Porque lá, cara, no Brasil, Brasilzão aqui, né? E principalmente onde você atua. Como que você está vendo esse ecossistema hoje, esses canais diferentes? Enfim, fala um pouquinho da sua experiência em cima disso, ou da tua visão em cima disso, cara. De um varejo massivamente tradicional que briga constantemente para ter omnicanalidade, mas com vários desafios, culturas diferentes, gerações, né, diferentes. Você trabalhando com um cara que tem 18 anos, com um cara que tem 60 anos, você ali na faixa dos 40 e pouco. Pô, fala um pouquinho desse desafio do varejo, principalmente do varejo de moda ali, nesse universo todo, nessas variações que a gente tem hoje dentro do varejo. Você falou algo importante, né? Você falou sobre comportamento. Né? O comportamento, ele transcende, né, o varejo. Né? E aí a gente volta a falar de gente novamente. Tudo se motiva por um comportamento. Né? Se o líder tem um comportamento duvidoso, isso vai refletir na equipe, que vai refletir no resultado daquela equipe e que isso vai refletir na cultura da empresa,
né, ou não, né? Porque a cultura ela é mutável, né? Você consegue moldar e mudar uma cultura para o bem ou não, né? O que não vai mudar são as pessoas, a essência da empresa, o fundador vai estar lá, os valores, a missão, visão, valores, propósito, né? Eu estava até vendo o Sérgio Zimmermann falando esses dias sobre a cultura na Pets, né? E o Rodrigo Cruz, que é o vice-presidente, e a gente trabalhou junto na Hering durante muito tempo. Ele falou, antigamente eu dava ordem no corredor, faz isso, né? Hoje eu não posso fazer mais isso, não é porque eu não posso, é porque existe um processo que vai comprovar através de um método que aquilo que eu fazia não dá certo. Ele falou, eu olhava um ponto na rua e falava assim, por feeling. Então a gente tem que parar um pouco de feeling, né? De usar feeling, né? E usar mais uma cultura de dados. E quando a gente fala de tecnologia, de multicanalidade, o Brasil são 27 estados. Tive o prazer de estar em todos os estados do Brasil, são culturas totalmente diferentes, né? Modelo de pensamento diferente, hábitos diferentes, mas todo mundo pensa na mesma coisa, como rentabilizar o negócio, como vender mais. E tem grandes cases a nível Brasil em todos os segmentos. Desde supermercado, o Grupo Mateus, que é um case de sucesso, né, até marcas que a gente fala, cara, como que essa marca fatura tanto num lugar como esse? Ou multimarcas, né, eu estava agora em Sinop e tem uma multimarca lá que é espetacular, né, que chama Valentina, vende absurdamente muito na região, né? Então assim, a gente tem a multicanalidade que favorece e ao mesmo tempo desfavorece, porque como você bem disse, né, o cliente tem a possibilidade, através de um comportamento, pode ser positivo ou negativo, falar bem da sua marca e te levantar em um post no Instagram, ou no Reels, ou no TikTok, ou pode realmente ser um detrator e por um comportamento de uma equipe, ou de um vendedor, ou de uma situação que ocorreu na loja, ele prejudicar um CNPJ, um negócio fundado para gerar lucro, né? Então hoje o poder está na mão de quem está usando, seja a empresa, através da divulgação da marca, das redes sociais, da multicanalidade, atendendo o cliente onde ele estiver e como ele quiser, né? Por exemplo, na USA hoje, nós somos uma empresa ainda analógica, né? A gente está, na loja que eu digo a gente tem o site que funciona muito bem, que vai super bem, é um case de sucesso dentro da empresa, 30% da minha venda hoje é site, é o e-commerce, 65% é franquias e 5% é multimarcas. Então, são 3 canais que não estão interligados, né? Então, ainda assim, numa era digital, que as marcas estão atendendo o cliente em todos os canais, a gente atende. Site, loja, né? E é um desafio isso pra gente, porque nós estamos em 22 dos 27 estados, e mais uma operação internacional no Paraguai, em Assunção, mas a gente não consegue ter uma leitura disso, né? Vou dar um outro exemplo. Quando a gente olha para dados, nós temos praticamente 200 mil clientes na base que não recebem uma mensagem há mais de 180 dias. Isso é uma realidade, né? Se eu pegasse o ticket médio vezes 200 mil clientes que eu tenho, dá 95 milhões de reais de faturamento no ano. Em cima de 200 mil é ótimo, né? É um absurdo, né? Isso aí fala, se eu pegar 1%, se eu pegar uma operação. Então, eu acho que, como eu falei, eu passei por vários segmentos, eu passei por moda, cosméticos, depois eu passei por serviços, eu trabalhei num grupo Embeleze, no Instituto Embeleze, vendendo serviço, e também era um desafio vender serviço. Primeiro porque, mais uma vez, multicanalidade, né? Você tem um profissional que se forma numa escola e ele vai ministrar cursos na internet depois concorrendo com você. Exato. Então assim, você vai aprendendo e querendo moldar o seu negócio para isso, né? Sem prejudicar, né, mais uma vez, a cultura, né? E na Embeleze, o gostoso da Embeleze para mim foram 1 ano e 7 meses de passagem, né? O que foi legal lá foi que a arte de transformar a vida das pessoas, ela mexe muito com a gente, né? E quando você pega um ticket médio baixo, né, um poder aquisitivo baixo, para transformar a vida daquela pessoa através de educação, de uma profissão que ela está aprendendo, né, aquilo é enriquecedor, né? Mas o negócio tem que funcionar, né?
e até na multicanalidade, em serviços, tem oportunidade hoje. Muita oportunidade, né? Tem um, um ponto importante aí que você comentou, né? É o domínio do dado, né? E que é extremamente importante, né? E é legal esse nosso bate-papo aqui, que mostra a realidade de muita gente que está nos acompanhando aí, os desafios reais da vida real, né? A gente está falando às vezes de inteligência artificial, a gente fala de drone, a gente fala de... Cara, mas tem o desafio ali do dia a dia, e eu costumo dizer muito, cara, que o que muda a linha, a última linha lá da DRE é o básico bem feito. Exatamente. E você trouxe um exemplo aí que eu recordei aqui de um case nosso, a gente estava com uma rede, né, quase 100 lojas, multimarcas, e a gente estava falando sobre isso, sobre inovação, que é muito importante, sobre novas frentes, né, novos canais. E aí, em algum momento, eu até trouxe uma provocação na reunião, tinha os dados ali, a gente tinha um cliente nosso, e eu falei, cara, como que tá o aproveitamento do que você tem hoje? Porque, cara, quase 100 lojas, né, décadas aí de existência, você tem um tesouro na mão aí, são esses dados do cliente, como você está trabalhando. E a gente trouxe alguns indicadores para eles, e não me recordo em ordem de detalhes, mas basicamente assim, 40% dos clientes que ele vendia, ele não sabiam quem eram, né? E daqueles que ele vendia, que ele sabia quem era, não havia uma comunicação, um processo estabelecido, sistemático, para que você pudesse falar com ele. O que geralmente fazia em algum momento? Cria aqui uma arte legal, vou mandar uma pancada de mensagem aqui para todo mundo. Você manda, sabe, aquela promoção que vai para o cara que acabou de comprar o produto, então aquela doideira toda. Mas a gente trouxe essa reflexão. Vamos imaginar se a gente medisse aqui a frequência de compra desses clientes e a gente conseguisse antecipar uma compra, se a gente conseguisse converter talvez uma conversão melhor de ticket médio, trazer um pouquinho mais aproximar mais esse dado, né, das decisões estratégicas. Então, cara, se eu sei que o meu time, e aí quando você tem várias lojas, nem todo mundo é igual. A média é uma, mas você tem um cara que tá legal e o cara que não tá legal. Quando a gente começou a pegar os dados, direcionar as estratégias táticas e operacionais da loja, cara, vamos trabalhar esse grupo de lojas aqui, a gente precisa fazer um trabalho sério, né, de CRM, de relacionamento. Para fazer relacionamento eu tenho que ter dado. Como que eu vou ter dado desse cliente, que esse cliente não quer me dar o dado? Qual estratégia eu vou utilizar? E aí a gente começou a amarrar. Isso resultou no final do dia, cara, em quase 15% de incremento. Então, que canal hoje consegue alavancar e trazer um incremento de 15% de faturamento? Então, olhar para o básico, né, rever seus processos constantemente. Lá na Data System a gente sempre fala assim, mais importante que a tecnologia que a gente vai utilizar lá na ponta é o resultado que ela vai trazer. Sim. O meio, tecnologia é meio. É meio. Então, é muito importante a gente poder entender que momento que o cliente está, como eu vou usar esses dados. Dados eu costumo dizer que é como se fosse um termômetro. Se eu coloco o termômetro e vejo que eu estou com febre 40 graus, top. E aí? E aí? O que eu faço? Com febre com 40 graus, com 41, com 39, com 30. Então, tem muita gente que ainda não consegue explorar o dado e aquele que consegue explorar o dado tem uma dificuldade de esses dados direcionar as estratégias. Esse é o dia a dia que a gente encontra hoje, né, no varejo, no Brasil, sem dúvida. Em vários segmentos. A gente percebe que tem aqueles outliers, né, aquela galera que está fora da curva, fazendo um trabalho bacana, também com um investimento interessante. Mas tem uma oportunidade muito grande que a gente encontra hoje no varejo, que é de você retomar esse básico, estruturar esse básico, para você poder dar um passo depois na inovação. Um exemplo disso é quando a gente fala do digital, né? Que também é um desejo, é uma força que vai nos empurrando para vocês terem uma participação relevante, né? 30%. Quando a gente olha para o digital hoje, e muita gente querendo fazer esse caminho, eu sempre trago a provocação. Você tem operação já? Não. Há uma diferença de você estar presente digitalmente e faturar digitalmente.
né? Recentemente tive contato com uma marca nossa, uma multimarcas que a gente atende, cara, eram mais ou menos 200 mil seguidores, né? A loja tinha, é um número expressivo. E foi interessante que tinha perguntas sendo feitas nos comentários dos posts, daquele produto, aquela foto bem elaborada, e os produtos expostos, né? Muito bom, uma aceitação muito boa, e perguntas que tinham sido feitas há 3 dias atrás, e ninguém respondeu. Então, quando a gente olha, quando a gente fala de presença digital, vai muito além de faturamento digital. Sim. Vai além de cultura, né? Você tem que chegar na cultura, ter essa identidade. Por quê? Porque precisa lá, voltando no início das conversas, gerar comportamento. Totalmente. E acho que esse é um baita desafio. Você falou um pouquinho agora aqui da USA, e foi legal que o assunto ele foi para um lado, e eu volto agora aqui um pouco na USA, até para a galera que está nos acompanhando, fala um pouquinho hoje da estrutura da USA, como que você está pensando no futuro, né? Você que trabalha no mercado, né, principalmente de franquias, expansão é sempre pauta da vez, enfim. Fala um pouco dos números hoje, né, da estrutura da USA, quantidade de lojas, enfim, modelo de negócio, para a gente poder também conhecer um pouco mais. Legal. Bom, a USA, na verdade eu trabalho na USA faz 12 meses agora, em abril, fará 12 meses que eu estou na USA, dia 24 de abril, mas foi um desafio gostoso, eu falei no começo do nosso bate-papo, é um resgate. Quando veio para mim uma empresa de calçados, eu falei, cara, que legal. O começo bateu de novo. Eu tenho que resgatar algo que eu talvez eu não tenha feito lá atrás, né? E eu aceitei o desafio de vir para a USA. Primeiro porque é uma empresa familiar e é um modelo de negócio que eu gosto, empresas familiares. Os dois sócios, um casal jovem, a Patrícia e o Alessandro, pessoas queridas, né? E eu estava no momento de buscar um lugar para chamar de meu. Eu estava batendo um papo com a CEO de uma grande empresa e ela falou para mim assim, Marcos, tá na hora de você achar um lugar para chamar de seu, cara, você não acha? Porque nos últimos 6 anos você passou em 4 empresas, todas na cadeira de diretor, né? E aí você se movimenta, você tá inquieto, e essa inquietude você tem que sossegar em algum momento, né? E isso me fez refletir bastante. Quando eu venho a USA para mim ali, né, em março do ano passado, falei, primeiro, para mim é um resgate, eu tô contente em saber que eu vou ter esse resgate e que eu vou poder dedicar tempo e vou poder usar o que eu aprendi ao longo da minha jornada numa empresa que vai me trazer uma lembrança do passado gostosa. Só que o desafio é um pouco diferente na USA. Primeiro porque a empresa tem a franchise só 6 anos. Ela nasce do canal multimarcas, depois vira, né, e-commerce, que é uma potência o e-commerce, e aí vem o franchise, e o franchise ele engole um pedaço, boa fatia, na verdade, do negócio olhando para multimarcas. A gente reduz multimarcas e expande no franchise em 6 anos. Então eu entro numa fase de renovação de contratos e suporte, falta de suporte, né? E aí eu falo, cara, sozinho eu não vou conseguir fazer nada, né? Então a minha primeira tarefa é estruturar um time, e aí um pouco do que eu falei no passado, de novo, um time que suporte o tamanho que a gente pretende chegar. Então, a parte boa dessa minha vinda foi, na Hope, nós implantamos, junto com a Deploy e Lean, uma metodologia ágil, então, olhando tecnologia, agilidade, metodologia ágil, aplicada ao franchise, lá na Hope, que é utilizada até hoje. E essa mesma consultoria estava fazendo esse trabalho na USA, foi quando me convidaram a fazer parte do projeto, por eu já ter implantado isso lá na Hope. E aí eu venho, né, para a USA, também com o papel de implantar, né, agilidade, né, olhando para o modelo Lean, aplicado ao franchise com a Deploy na USA. Bom, a gente desenhou todos os projetos, e um dos projetos, além de ser a reestruturação do atendimento ao franqueado, né, que é papel da franqueadora, e qualquer franqueadora tem que suportar isso, né, era voltar a crescer. Então a empresa estava 2 anos sem abrir operações, pelo contrário, fechando. E aí eu trago, né, eu busco uma profissional no mercado, a Carol Pop, que vem da Santa Lola, também é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, né, que tem experiência e além de ter experiência, ela conhece
de expansão, né? Não bastava só o Marcos conhecer. Eu precisava de gente que, mão na massa, que fosse para campo e trouxesse soluções para o negócio. A gente redesenhou o plano de expansão da USA para 3 anos, 100 lojas, então é dobrar o tamanho da empresa. Com isso, uma reestruturação, né, uma oxigenação em cima dos novos contratos existentes, repasse. Então hoje nós estamos com 10% da rede em repasse, né, e é saudável, porque a gente está buscando franqueados novos, com gás, né, diferente, e que com negócio que já funciona e tem resultado para comprovar o negócio. Isso é importante. E um outro desafio era sair de operações de lojas próprias. Então nós tínhamos, das 55 lojas no ano passado, quando eu entrei, 16 eram operações de lojas próprias. E eu falei para o Alessandro, a gente precisa vender lojas próprias. Ele falou, venda. E aí a gente vem, nesse longo de 12 meses, repassando. Então agora no mês de abril, foi a última na verdade, a primeira do ano que a gente repassa, que é Brasília, no Brasília Park Shopping. Nós saímos de 16 para 8 lojas próprias. Então já foi 50% da rede de lojas próprias repassadas. E o plano é repassar 100%, exceto os 2 outlets, e ter uma flagship. Então a nossa ideia é abrir uma flagship. Com isso, um novo reposicionamento de marca. Então a gente contratou a 18 Arquitetura para fazer um novo conceito. Validamos o novo conceito agora, tem mais de 30 dias, e a gente vai para campo levar esse novo conceito para os franqueados que estão com vencimento de contrato para as novas operações. Então, assim, é um trabalho feito de ponta a ponta. Então, o primeiro trabalho... muita coisa aconteceu num curto prazo, muita coisa. E tem mais. A gente implantou CRM, a gente implantou um Omnichannel em uma operação no Morumbi, onde o cliente hoje ele pode comprar no site, retirar na loja, e no segundo semestre eu quero expandir isso para a rede como um todo. Então hoje nós temos 39 operações já com o CRM, então aqueles 200 mil clientes estão sendo atendidos, né? Isso é fantástico, porque a gente implantou em novembro o CRM, a gente testou em 10 operações, a gente comprovou o resultado. Na primeira semana de março eu levei para a rede o resultado das 10 operações, eu tive operação que teve 11% de participação só em CRM, né, no resultado da operação. E aí a gente leva para 39 operações, então ainda falta escalar uma parte da rede, mas já em abril, eu entro o mês de abril com 39 operações ativando a agenda do vendedor. E pra gente isso é fantástico. Muito bom. Né? Então é um desafio gostoso a USA. A gente divide hoje 3 cadeiras na empresa, então eu cuido da parte comercial, operações de franquias e canal multimarcas, lojas próprias. O Alessandro, toda a parte de Fabril, financeiro e site. E a Patrícia, brand, marketing e produto. Então a gente está bem definido hoje os papéis e responsabilidades, né? Mas franquias é o nosso foco, né? A gente quer crescer ainda mais no franchise, ter 100 lojas, 150 operações, mas eu estou olhando hoje para multimarcas. Então eu falo para o Luiz, que é o nosso gerente de mundo, falo, cara, você precisa ir para campo, pegar na mão do varejista, falar o que eu posso te ajudar, né? São Paulo tem 12 milhões de habitantes, nós temos 2 operações na capital. Então a gente pode expandir, né, o mercado exponencialmente ainda. Nós temos mais ou menos 600 clientes cadastrados na multimarcas, mas a gente efetivamente compra 150. Sim. Então... E multimarcas, a Data System ela cresceu muito no universo multimarcas, e a gente navegou tanto nas capitais, mas também no interior, né? Então, e é impressionante, né, a força que uma multimarca tem. Muito. E aí eu vou até emendar nessa próxima pergunta para você, que é o seguinte: existem muitos multimarcas, né, raiz, Sim. aquele cara que realmente tem lá os seus 80, 120 fornecedores, seja ele de calçados ou de roupa, ou os dois, que ele chega em um determinado momento que ele está lá com 10, 15, 20 lojas, e ele olha para o negócio dele e fala, cara, eu preciso agora expansão, preciso crescer mais. E aí o braço começa a ficar um pouco mais curto, o desafio começa a ficar grande, ele começa a olhar para franquias. E você que hoje é um especialista, né, em franquias, que conselho você daria para esse cara? Poxa, você tem aqui, né, um tempo reduzido para falar para ele assim, cara, olha para isso primeiro, né? Óbvio, é um bom negócio? Eu acredito que sim, mas qual o desafio ou para onde ele deveria olhar nesse primeiro momento? Esse cara que é multimarcas tradicional, que passa, né, desse movimento de vender apenas o produto dele em si, né,
para vender um negócio, né? Para vender loja, para vender aquele sonho que ele tem, ele precisa encontrar pessoas que acreditam nisso. Que conselho você daria para esse cara que está hoje nos acompanhando aqui, está nesse momento de transição, de dúvidas, para onde ele vai? Eu falo que são 3 pilares importantes. O primeiro pilar é a idoneidade da franqueadora. Né? Se é uma franqueadora, primeiro que ela tem know-how para transmitir o que ela oferece na COF. A COF é a Circular de Oferta de Franquia. Segundo, carga tributária, se ele quer continuar no simples ou não. E aí, enfim, né, é um caminho que não tem para onde fugir. Né? Se você vai faturar até 5 milhões por ano, você vai ter que estar no simples e vai ter a alíquota X. Se você vai passar disso, você vai ter que entender o seu negócio, se você quer continuar nisso ou não. Quando você é um varejista, no caso, multimarcas, né, não vou afirmar porque eu estaria sendo leviano na afirmação, mas você tem possibilidades de não estourar o simples. Uhum. Né, e a gente sabe que acontece porque não emite 100% de nota. Uhum. No modelo de franquias não tem como. Você vai emitir 100% de nota. Não tem pra onde você correr. Você compra um produto, recebe o produto, emite uma nota fiscal de compra, você tem que emitir de venda. Né? E você vai ter que fazer ali as análises de inventário cíclicos, ou semestral, ou anual, e no final do ano você vai ter que comprovar, né, a venda menos o estoque, né, para os órgãos responsáveis. E uma saída do simples para um lucro real presumido afeta demais. a margem diretamente. Eu passo por isso hoje. Eu tenho um grupo eu tenho um franqueado do Centro-Oeste, que ele tem 3 operações com a gente, e tem mais um outro negócio de alimentação que nós estamos numa discussão como que a gente vai encaixar, né, o negócio dele ainda no simples, porque ele vai estourar o simples. Então aí tem um ponto importante, Marcos. Carga tributária. Que você falou, carga tributária, e eu resolvo isso basicamente entendendo qual é a minha capacidade de vendas. Então, assim, entender qual é a metragem da minha loja, meu potencial de vendas. Talvez não replicar esse mesmo modelo que eu tenho, né, de tamanho, de porte, pode ser uma estratégia. Pensar numa estrutura um pouco mais enxuta para você tracionar, isso pode ser uma opção. Sim, nesse primeiro momento. Sem dúvida. Porque quando você traduz isso e replica isso para cá, você acaba espremendo a margem. Se você tiver, você tem que ter outros desafios, evoluir outras frentes de gestão, né, que a gente entende muito que a retaguarda ela passa a ser fundamental, os custos passam a ser fundamentais. Totalmente, né? Tem que estar muito bem detalhado, né? Por exemplo, hoje na USA, a gente detalha de A a Z todos os custos que nós temos operacionais, né? Desde o custo da plataforma de CRM até, né, o custo da mercadoria, né? E o franqueado ele tem que se preparar para isso. Então não é só depender da franqueadora. Tem que buscar um curso de qualificação, tem que buscar um curso de gestão financeira, tem que buscar um curso, né, de gestão de pessoas, tem que definir os papéis dentro da franquia, do negócio dele, o CNPJ. Quem faz o quê? Por exemplo, normalmente você contrata um casal como franqueado, né? A esposa e o marido, um tá no financeiro, tá na parte comercial. E na hora de você cobrar algo, não, mas isso não é comigo. Não, mas quando a gente conversou era com você, o que mudou? Então, papel e responsabilidade tem que estar muito bem definido dentro do negócio. Se eu vou montar um negócio hoje, o Marcos decide montar um negócio hoje, né? É garantia de sucesso? Não, não é garantia de sucesso. Não é. Nenhum negócio garante sucesso. Se qualquer franqueadora disser, ó, eu garanto seu sucesso, desconfie. Porque o sucesso depende do desenvolvimento da praça, que você vai ter que fazer, franqueado, depende da sua gestão e depende do know-how que você recebe da franqueadora. Então, quando a gente vai fazer um DRE hoje para vender uma franquia, eu falo para Carol, menos. Assim, ó, vamos deixar no ponto de equilíbrio para ser assim, ó, no 0 a 0. Se vender isso, vai zerar o caixa. Eu não vou ter despesa e não vou ter receita, mas eu vou pagar as contas. Faz primeiro ano assim. Marcos, faz primeiro ano assim, porque assim, a gente tem que mostrar um cenário para quem tá entrando, que ó, o nosso cenário é esse. Você quer? Porra, não, eu não quero. Tá bom, nós vamos perder uma venda. E a gente tem perdido venda por isso. Porque não dá para brincar com dinheiro de uma pessoa que trabalhou uma vida inteira. E acontece muito isso, né? Exato, é um perfil, o dinheiro de uma vida. Porra, como que eu não vou ter uma responsabilidade sobre o dinheiro de uma vida de uma pessoa que vai pôr no nosso negócio e falar assim, cara, vocês me garantiram que vai dar certo. Não garanto que dá certo. Eu não garanto que dá certo. Eu garanto que a gente tem know-how para te ajudar a fazer você funcionar. Já uma comprovação, né, exatamente, histórica, né, mas o papel é seu. Você que está na ponta tem que fazer funcionar, tem que se relacionar na comunidade de novo.
comunidade, fazer uma boa contratação, fazer boas parcerias locais, relacionamento. Então, tudo isso influencia na venda, influencia no sucesso ou não de uma franquia. Você pode montar um Boticário, que case de sucesso, montar Hering, montar Hope, vai dar certo? Depende de quem vai estar operando, de como vai estar operando e como vai estar fazendo gestão daquele negócio. Não tem forma de sucesso. E transmitir essa clareza, né, para os futuros franqueadores é extremamente importante, né? Total. Aqui na USA, a Carol fala assim, o Marcos vai queimar minha venda. Eu queimo a venda, porque a gente não pode ser responsável ao ponto de fazer uma pessoa acreditar no que você está falando. Tem que mostrar. Abre o DRE, dá para analisar, pergunta para mais franqueados, liga, use o documento que você tem na mão chamado COF, que é a Circular de Oferta de Franquia, para pesquisar. Não assine na empolgação. Eu lembro, tinha uma franqueada na Hope, a Tati de Brasília, né, ela era amiga de uma franqueada da Scala. E logo que eu entrei na Hope, ela estava fazendo um processo para entrar na Hope. Não, eu vou assinar. Eu falei, posso levar pro hotel hoje? Que é caminho, eu vou pro Ibirapuera. Ela falou, claro. E no caminho eu falei para ela, segura mais uma semana, não assina. Você tá na emoção, fala com seu marido antes. Iguatemi Brasília, boleto lá em cima, e ela assinou. Ah, mas o boleto é alto. Você não assinou? Eu te falei, não tem mais o que fazer. Você já assinou. Então assim, a gente tem que ser responsável, né? A gente tem que ter, como se o negócio fosse seu, né? O senso de dono não é de dono da empresa, é dono do seu negócio. Então tem que ter responsabilidade. Isso acaba virando um diferencial, né? Acho que essa identidade, esse comportamento da marca, isso acaba refletindo nas atitudes, né? Em como você enxerga esse mercado. Para a gente começar a caminhar aqui para nossa reta final, o bate-papo ele vai fluindo. Vai se estendendo. Você traz aqui roteiro, mas você não usa roteiro, né? Você fica aqui numa boa conversa, que acho que é muito mais interessante. Quais são os próximos desafios que você enxerga aí, né, para o varejo, seja ele talvez de multimarcas ou de franquia, para os próximos anos? Vamos olhar ali para os próximos 2, 3 anos. O que você entende? Fala assim, cara, olha para isso, fica em cima disso. Claro que cada um tem a sua realidade, seu momento, seu porte, mas de uma forma geral, assim, o que você entende, cara, o que eu posso fazer, principalmente da porta para dentro, né? Porque tem um amigo que sempre fala, cara, eu não tenho um poder de ministro da economia, então eu não consigo mudar a economia, o mercado, eu consigo mudar muito da porta para dentro. Então, na tua visão, né, de um gestor hoje, dessa experiência que você tem, do que você tem sentido, cara, o que eu preciso ficar atento para os próximos anos, os próximos 2, 3 anos? Eu acho que o principal ponto de atenção é o que a gente vive hoje, né? Fala de tecnologia, inteligência artificial. Não tem como você não se preparar para esse momento do mercado, né? De dar previsibilidade de ruptura, de dar previsibilidade de retorno de um cliente na sua loja. Se você fizer a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Como você bem disse, é o meio. E isso é inevitável. Não tem como não utilizar. Eu ouvi de uma pessoa outro dia, mas eu ainda tenho minha caderneta de clientes que eu ligo. Eu perguntei, me fala o nome dos seus 10 melhores clientes. Não tem, não sabe. Não sei se, mas amiga, você sabe quem são os 10 melhores amigos, os 5, todo mundo sabe. A gente tem que estar muito pautado em atenção ao que o comportamento do mercado, e a tecnologia é algo que vai para a NRF, você vai para qualquer lugar, fala sobre isso, né? Se você abrir o Instagram agora, ele vai falar sobre AI. Ele tem uma IA, inclusive, rodando ali do que nós estamos conversando agora, para ver um monte de impulso sobre Como isso. que vai impactar. Exatamente. Né? Então, né, e austeridade. Né? Na USA a gente prega muito isso. A gente tem que tentar fazer o básico bem feito, mas é o mais com menos. Né? E o mais com menos não é pagar menos. Não é ter uma mão de obra desqualificada ou ter, né, um serviço ruim. Não, é você colocar cada passageiro na cadeira certa do ônibus. Né? Nessa viagem que a gente tem, passageira, porque eu estou de passagem na USA, eu não vou ficar eterno aqui. Né? Eu falo que na empresa tem 3 cadeiras eternas se não for vendida, né? Que é o fundador, a esposa e o filho. São os 3 que vão ficar a vida inteira lá, né? Espero que sim. Mas a gente tem que ter, né, austeridade. Né? Austeridade numa boa contratação, austeridade
em levar para as pessoas a clareza no que a gente quer, né? E principalmente, volto a dizer, a gente tem que estar antenado no que está acontecendo, principalmente tecnologia, né? Hoje, eu costumo dizer na USA que eu não subo nenhum comunicado sem fazer uma leitura em alguma inteligência artificial. Eu coloco lá e falo, correção ortográfica, por exemplo, é uma delas, né? Porque Fácil acesso, eu né? tenho que ser claro com quem está lendo e as pessoas que estão lendo têm que falar, cara, legal, vai funcionar, né? Deu clareza na informação, né? Eu tava até, para finalizar, eu tava batendo um papo com um outro diretor de uma outra marca chamada Usaflex, o Elbio. Ele tava me comentando sobre a reposição automática. Assim, eles foram austeros, investiram da maneira correta, criaram um algoritmo que funciona e eles conseguem ter previsibilidade através de uma AI para entregar para o franqueado no momento certo da venda, para ele não perder, não ter ruptura. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? E comunicar ao cliente. É super interessante esse ponto, quando você traz, traduzindo aqui um pouco, né? Produtividade, você ser muito produtivo, ter eficiência, né? Fazer o mais com menos, mas fazer bem feito. Tecnologia, que muitas vezes é o meio, é a ferramenta para você chegar lá de uma forma eficiente e, junto disso, obviamente, entregando resultado, né? Sempre com compromisso do resultado, sempre com compromisso tanto no investimento correto, mas também com compromisso nas margens, na entrega final, na última linha também lá. E claro, para nós, né, que principalmente eu que estou representando aqui a Data System, é fácil para a gente e gostoso da gente falar sobre isso, porque é onde a gente atua e a gente tem muitas experiências nesse sentido. Principalmente no que diz respeito à produtividade, né, o quanto é importante para o varejo colocar essa pauta na mesa, que é uma pauta muitas vezes muito utilizada na indústria, né? A indústria, ela viveu muito isso nas linhas produtivas, e como eu posso ser mais eficiente, como eu posso talvez tirar uma linha que tem X pessoas e colocar uma linha que otimiza com menos pessoas e mais rápido. E essa pauta, a gente defende muito essa bandeira de trazer essa discussão também para o varejo, você olhar qual é a produtividade do teu negócio, né? Você leva quanto tempo para fazer, né? E isso traz uma eficiência, um resultado, principalmente te preparando para um crescimento, que é uma das dores, né? Quando você cresce, e sempre nessa onda de crescimento, você tem altos investimentos, né? Você incha em algum momento, e depois você precisa voltar ali, né, numa posição que, ok, fecha a conta esse crescimento. E a tecnologia, ela na prática, ela nos ajuda demais nesse sentido, né? Você entender qual é a ferramenta adequada. Isso. E aplica um Pareto ali, né? Básico. Cara, o que é aquilo que está me consumindo mais, né? Que são poucas coisas que me consomem mais e vamos mergulhar em cima daquilo. E esse ponto hoje, né, do empreendedor, do gestor, ele ser ambidestro, né? Ele tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, vou olhar aqui, mas eu não posso tirar o olho da inovação, do passo, né, futuro, o que vem por aí, mas eu também estou olhando dentro de casa, né, ajustando as minhas operações, tendo esse resultado claro, né, de eficiência operacional. Acho que isso tudo traz boas provocações para a gente, né? São desafios, como eu disse, inúmeros, né? Sempre com gente, né, envolvida, sempre, né? Sempre não gente. importa se você tem uma tecnologia A, B e C, não importa se você faz de um jeito ou de outro, mas pessoas, elas são fundamentais, independentemente de onde elas vão estar posicionadas dentro do seu negócio. Então, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, uma perguntinha simples, capciosa aqui. Vamos lá, você recebeu um poder divino agora e você tem como transformar o varejo, né? Fazer o que você quiser, o varejo do jeito Marcos. Como seria esse varejo estilo Marcos? Como que você visualiza isso no futuro? Imagina entrando numa loja, como seria essa experiência? Conta pra gente como seria o varejo do Marcos aí, sem limite de orçamento, Caraca, sem... bolsa infinita. Bolsa infinito, né? Diga aí. Cara, eu
Eu sou um cara simples, né? Eu acho que a simplicidade do varejo é o que faz com que as pessoas voltem, né, e retornem. Se eu fosse fazer um varejo com a minha cara, né? Como eu transitei em vários segmentos, eu teria um varejo que atendesse todos os segmentos. Então, seria uma experiência. Eu entraria para comprar, por exemplo, uma camiseta, eu poderia cortar o cabelo, fazer a barba, comprar um sapato. Produtos, serviços ali, Produto e tudo. serviço, junto, em uma única plataforma, em um único canal, né? Pô, eu olho para o universo feminino. Cara, olha, o varejo sem a mulher hoje não existiria, porque nós homens a gente não consome nada. A gente, na verdade, pelo contrário, elas consomem pra gente, elas nos presenteiam e comem pra gente. Então eu acho que seria um varejo que levasse a experiência do produto e do serviço em um único canal, onde você pudesse acessar não somente plataformas de treinamento, de curso, né, de beleza, de estética, enfim, né, mas que você saísse e falasse assim, amanhã eu volto para continuar, ou daqui a uma semana para uma agenda eu volto para passar por uma consulta, ou eu imagino esse cenário. Vamos falar assim, mas você pode fazer isso no shopping. Não, você não pode fazer isso no shopping. Você vai no shopping para passar na clínica de olhos, você vai passar no médico, você vai para comprar mas você não tem isso em um único lugar, em um ambiente que faça com que você olhe e se sinta parte dele. Fala, cara, vou num spa, por exemplo. Pô, legal, você vai no spa. Você vai ter massagem nos pés, você vai ter limpeza de pele. O que mais que você pode ter? Pode comprar um perfume, você pode tomar um suco, você pode almoçar, você pode... Então, assim, seria criar algo que a pessoa que estivesse naquele ambiente pudesse experienciar necessidades que talvez ela tenha no dia a dia, em um único lugar, em um único momento. Pô, temos um modelo de negócio aí já, hein? Olha só que bacana. Muito legal. Marcos. Mas eu queria antes de finalizar, agradecer, porque assim, eu falei da USA e a gente só está crescendo na USA hoje acima de 2 dígitos no same-store sale, que é fantástico, né, nas operações comparada com o ano passado, porque eu tenho um time fera, né, tem a Maria Goretti, que é uma consultora que eu trouxe da Hope, né, que é assim, uma profissional ímpar, espetacular, né, todo o time, a Priscila, o João, né, o Marcos, mas assim, é um time que suporta o que a gente quer. E que isso vai crescer, vai aumentar e todo mundo vai ter as oportunidades que a gente busca. Mas a USA tem tudo, são 1.200.000 seguidores no Instagram, então é uma marca forte, Marina Rui Barbosa como garota propaganda, a gente tem tudo para fazer os próximos 3 anos, né, os melhores 3 anos dos 24 anos de USA. E a meta é, daqui 3 anos? A meta é dobrar o tamanho da empresa. Olha só. A gente já cresceu 18% em número de pares no ano passado, então isso é importante, a produção. Boa. Isso é importante. Marcos, mais uma vez aí agradecer a tua presença, a tua participação. Cara, muito obrigado pelas trocas. Muito cirúrgico. Gostei muito assim da forma direta que a gente pôde conduzir esse bate-papo. Com certeza para a galera que está nos acompanhando aí, vários insights que a gente pôde provocar aqui nessa nossa discussão. Claro, nós temos um tempo aqui limitado. A ideia é trazer provocações, né? Talvez para a gente poder direcionar as nossas estratégias para algum lado. E agradecer também você que está acompanhando aqui, se é de dia, se é de noite, se é de tarde, se é de madrugada, e vai acompanhar esse episódio. Muito obrigado e que você realmente possa acompanhar esse nosso trabalho. Não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, também acompanhar as nossas redes sociais, e obviamente a gente poder ter mais encontros como esse, compartilhar mais experiências, que esta é a proposta desse podcast, né? Esse projeto ele nasceu, por isso do nome Conexão Data System, e a gente pôde ver na história do Marcos aqui, quantas conexões, né, Marcos? Muitas conexões. Quantas coisas bacanas que aconteceram ao longo dessa jornada. Então, agradecer aí a presença do Marcos, a todo o time da USA, a galera que dedicou também ali, ó, cedeu o Marcos pra gente aqui. Eu sei que depois você vai sair daqui, o WhatsApp vai estar cheio de mensagens. Vai, já tá. Mas muito obrigado. E dizer que isso tem um ponto muito importante, que é a contribuição que a gente pode dar.
né? Então, você compartilhar essas histórias, abrir ali as dores, os desafios, né? Talvez alguns caminhos. Com certeza, se a gente conseguir impactar uma pessoa aí e direcionar, isso tem um significado muito grande, um propósito muito grande. Então, Sem dúvida. tanto a Data System quanto, né, Marcos, aqui em nome da USA, é importante reforçar essa contribuição que a gente dá. Então, obrigado mais uma vez, sejam sempre bem-vindos. E daqui a um tempinho a gente já volta com um novo modelo de negócio, com as expansões. Muito obrigado, Márcio. Obrigado. Marcos, abraço para vocês aí.